Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa meditação das bem-aventuranças de Jesus Cristo. Esta aula constante do módulo de Jesus Cristo, ela foi dada ontem na turma da Nossa Senhora da Conceição da Gávea, mas por problemas de internet, hum, a gente não conseguiu transmitir. Então, estamos gravando aqui para os alunos online. Já tentamos fazer uma gravação prévia hoje, mas saiu sem som. Então, se você foi uma das vítimas que esteve lá conectado e não conseguiu ouvir, pedimos desculpas e espero que com essa nova gravação a gente consiga resolver o problema. E já estou muito ansiosa por aquilo que Jesus tem separado, porque com tantas dificuldades, certamente vocês que estão ouvindo vão receber muitas bênçãos e muitas graças de Deus. E é isso que nós pedimos a Deus nesse instante, que Ele venha nos abençoar, para que possamos escutar não apenas com os ouvidos, mas também com o coração. Tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer através dessa mensagem. Que estejamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, muito bem. Nós estamos no módulo de Jesus Cristo no curso Lumen Christi. E é um módulo maravilhoso, né? Descobrir quem é Jesus, descobrir o quanto ele nos salvou. Mas, na verdade, nem todo mundo que foi salvo por Jesus abraça a salvação que ele conquistou. Para a gente abraçar a salvação do Senhor, a gente precisa ter fé nele. E como São Paulo diz, como haverão de ter fé se não houver quem pregue? Então, o conhecimento de Deus, a evangelização, é, na verdade, a rede que pesca as ovelhas para o redil do Senhor. Pescar a ovelha é um pouquinho esquisito, ou parece esquisito, mas nós somos peixes da rede do Senhor, ovelhas do seu redil. E ele é tanto o pescador quanto ele é o pastor. E nós queremos que todos tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho do Senhor. Então não basta a gente saber teologicamente quem é Jesus. Nós precisamos entender com o coração tudo aquilo que ele veio nos ensinar. E o Sermão da Montanha é fundamental nesse sentido, porque quando Jesus começou a sua vida pública, ele sempre dizia para as pessoas que eram curadas por ele: não conte para ninguém, porque exatamente ele precisava desses 3 anos para formar os discípulos, para eles se transformarem em apóstolos e nos deixar o Evangelho. Só depois é que Jesus estaria pronto para chamar a atenção dos sacerdotes. Porque se os sacerdotes percebessem tão cedo quem era Jesus, eles teriam apressado a morte de Jesus. E todo esse evangelho que ele passou esses 3 anos pregando não seria conhecido por nós. Então, vamos ser gratos a Deus pela oportunidade de conhecer a mensagem do Senhor, particularmente no Sermão da Montanha, que é tido por muitos teólogos como sendo o resumo de todo o Evangelho de Jesus. Então, vamos a ele. O Sermão da Montanha começa com, na verdade, ele ocupa 3 capítulos do Evangelho de São Mateus, o capítulo 5, 6 e 7. Ele também aparece em trechos do Evangelho de São Lucas, principalmente no capítulo 11. Mas enquanto Mateus coloca o Sermão da Montanha numa montanha, Lucas coloca o Sermão da Montanha num plano, e aí seria o Sermão do Plano.
duas hipóteses aí. Em primeiro lugar, talvez a narrativa de Lucas tenha correspondido a outra ocasião em que Jesus tenha repetido grande parte das palavras do Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha é nitidamente muito mais amplo do que o que aparece no Evangelho de Lucas. Então, por exemplo, Jesus prega o Sermão da Montanha na Galileia, pode ser que ele tenha pregado o sermão que Lucas vai narrar numa outra vilazinha, numa outra ocasião. Mas uma outra vertente teológica diz que o que aconteceu é que, na verdade, Lucas não esteve lá. E ele teve a oportunidade de conversar com Maria, conversar com João, que certamente estiveram lá, e contaram para ele os trechos mais importantes na visão deles do Sermão da Montanha, e foi isso que Lucas, teoricamente, teria colocado no seu evangelho. Independente disso, nós estaremos aqui abordando a versão do Sermão da Montanha como apresentado no Evangelho de Mateus, porque Mateus certamente esteve lá, aos pés de Jesus, ouvindo tudo que Jesus falou nesse importantíssimo e magnífico sermão, e registrando para que nós, 2000 anos depois, pudéssemos ouvir as mesmas palavras que o Senhor pronunciou. E esse sermão, ele é contextualizado por Mateus logo no iniciozinho do capítulo 5. Diz Mateus que uma grande multidão seguia Jesus, faminta de ouvir Jesus falar. Então, Jesus, por piedade dessa multidão, ele sobe a montanha. Por que ele sobe a montanha? Porque naquela época de Jesus você não tinha microfone nem câmera de TV para ajudar a pregar o evangelho. Bom, o microfone não me preocupa muito, porque na verdade o Espírito Santo é mais potente do que qualquer alto-falante. E o vento do Espírito Santo sopra onde quer e vai levando as palavras do Senhor aonde elas precisam ser ouvidas. Eu não tenho dúvida. Ninguém diz que Jesus gritou as palavras do Sermão da Montanha. Ele pronunciou e o Espírito Santo compartilhou. Mas, se Jesus tivesse ficado no plano para pregar esse sermão, com a multidão que o cercava, provavelmente as pessoas mais próximas de onde ele estava o veriam, e as outras só ouviriam a voz de Jesus. E a gente sabe que a atenção humana é muito dispersa. Uma das coisas que nos ajuda a fixar a atenção naquilo que está acontecendo é os nossos olhos estarem acompanhando aquilo que a gente está ouvindo. Então, ver Jesus, além de ouvir Jesus, era algo muito importante. Por isso, Jesus sobe a montanha, para ficar visível para toda aquela multidão. Depois, São Mateus diz que Jesus se senta e os discípulos o rodeiam. A atitude de sentar é uma atitude, em primeiro lugar, que demonstra ausência de pressa. Eu estou aqui para ficar. Leve o tempo que for necessário. E, em segundo lugar, a atitude de sentar representa a autoridade. Quem falava sentado eram os reis falando com seus súditos, ou os grandes mestres falando com os seus discípulos. Então, quando Jesus se senta para falar, ele é o mestre, é a própria autoridade divina se dirigindo a todos os fiéis. Mas o que me maravilha nessa introduçãozinha de Mateus é que ele diz que Jesus então abriu a boca e os ensinava, dizendo alguma coisa. A princípio, nos parece que a expressão abrir a boca é um pouquinho desnecessária, porque quem é que consegue falar sem abrir a boca? Mas Mateus aí quer transmitir uma outra mensagem para a gente. Jesus não é só mais um profeta, transmitindo o que ele ouviu de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus revelando a si mesmo. Então,
Quando Mateus diz ele abre a boca, é como se ele abrisse a boca e jorrasse aquilo que ele era, não palavras que ele precisava sonhar e ensaiar e articular, mas ele simplesmente se revelava, se doava para todos aqueles que ouviam. E é isso que o Sermão da Montanha é, cheio de doação de Deus, cheio da presença do Senhor. A primeira parte do Sermão da Montanha é chamado de as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança ou a expressão bem-aventurança também pode ser traduzido por feliz. Bem-aventurado ou feliz quer dizer exatamente a mesma coisa, depende da tradução. Só que Jesus começa a elencar as bem-aventuranças e a gente começa a se perguntar o que tem de feliz nisso? Porque para o mundo, para você ser feliz, você precisa ser rico, famoso, poderoso, influente. E Jesus começa a elencar como motivos de felicidade circunstâncias que para nós, aos olhos do mundo, pareciam tragédias. Motivos muito mais para depressão do que para alegria. E, no entanto, Jesus nos anuncia essas coisas como sendo motivos de alegria. O que ele quer dizer, em primeiro lugar, é que muitas vezes a visão do que é necessário para ser feliz no mundo e a visão de Deus não combinam. E não combinam mesmo. Porque a gente não precisa ter coisas para sermos felizes. A gente precisa ser alguém, ser filho de Deus, ser amado por Deus, ser família de Deus. Se nós temos Deus, os problemas acontecem ao nosso redor. Quem não tem? Mas em Deus nós temos toda a força, toda a condição necessária para lidar com esses problemas. Então, aquilo que é motivo de felicidade para o mundo não combina com aquilo que é motivo de felicidade para Deus. E aquilo que é motivo de desespero para o mundo, Deus até mesmo isso pode converter em razões de felicidade para nós. Em suma, Jesus quer dizer, para ser feliz, você não pode viver na dependência do que acontece no seu redor. Se você é inteiro por dentro, não importa que o mundo vá se desconjuntando ao seu redor. Você consegue manter sua paz. Você consegue manter sua esperança. Porque você sabe que, por pior que seja a tragédia nesse mundo, esse mundo é passageiro. O que vem de Deus não é. O que nos aguarda é eterno. E é para lá que a gente quer ir. Na 1 de Coríntios 1, 21, São Paulo nos fala isso de uma forma muito bacana. Ele diz: já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. E é exatamente isso. Nós não buscamos a sabedoria do mundo, mas a divina. E aquilo que parece loucura para a sabedoria do mundo pode ser motivo de grande felicidade para a sabedoria divina. Porque são pontos que vão nos fazer ficarmos mais perto de Deus. Enfim, o que nós consideramos como causas de infelicidade, Deus pode considerar como algo que pode contribuir para a gente ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível à necessidade do outro, uma pessoa mais confiante nas vicissitudes da vida, uma pessoa mais forte diante das dificuldades. Mesmo o pior dos problemas pode ser transformado em motivo de alegria em nossas vidas. Porque, como Paulo diz em Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se você ama a Deus, você dá a Ele liberdade para agir na sua vida. E se o seu livre-arbítrio, então, não está atrapalhando, porque você deu essa liberdade para Deus,
Deus tem sempre a oportunidade de fazer a graça acontecer na sua vida. E é tão simples assim. E quais são as bem-aventuranças elencadas por Jesus? Em primeiro lugar, Jesus diz: bem-aventurados que são pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Jesus não está falando aqui de pobreza material, mas de pobreza espiritual. Quem é aquele que é pobre de coração? É aquele que sabe que precisa de Deus. Adão e Eva pecaram porque acharam que seria interessante não precisar de Deus, terem eles mesmos poder de fazer tudo aquilo que eles queriam fazer. O pobre de coração é aquele que sente: Senhor, eu preciso tanto de ti. Adão e Eva quiseram não precisar de Deus e por isso perderam o reino de Deus. O pobre de coração é aquele que entende aquilo que Jesus ensina lá em João 15, no versículo 5, quando ele está falando da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo, e meu pai é o agricultor. E no versículo 5 ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ou como diz o Salmo: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que operam. Então, o pobre de coração é aquele que sempre pergunta para Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, fica aqui comigo. Senhor, caminha comigo. Senhor, vem estar comigo. Ora, Jesus em nenhum momento promete que nós teremos sombra e água fresca nesse mundo. Na parábola de Lucas 16, de Lázaro e o homem rico, ele conta a história daquele que não precisava de nada aos olhos do mundo, que era o homem rico. E porque ele não precisava de nada aos olhos do mundo, ele também achava que não precisava de Deus. E por isso ele também não era pobre de coração. Já Lázaro era um homem que não tinha nada das riquezas do mundo. Então sabia que a única chance que ele tinha de sobreviver era ter Deus. E por isso você em nenhum momento vê Lázaro, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou, se desesperando, gritando, se lamentando, se corroendo de revolta por tudo aquilo que ele não tinha. Não. Lázaro era sereno na sua dificuldade, confiava em Deus. E por isso Deus não só o fez forte para viver a dificuldade enquanto ele esteve aqui, mas o acolheu de braços abertos quando ele chegou no momento de receber a sua recompensa. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, quem sente que precisa de Deus, abre o seu coração para Ele. E quando você abre o seu coração para Deus, como Ele promete em Apocalipse 3,15, Ele entra, Ele faz morada. E você não está sozinho. Não está sozinho na sua dor, não está sozinho na sua doença, não está sozinho na sua dificuldade, porque o Senhor está contigo. E se o Senhor está contigo, pedi e recebereis. Ele está lá. Nada que te falte, nada que te seja necessário, Ele deixará de te conceder. Enfim, o pobre de coração é aquele que nunca se esquece que precisa de Deus. Que você seja também feliz por ser um pobre de coração. Depois Jesus vai dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando tudo está muito bem na nossa vida, a gente dificilmente se lembra que Deus existe. É quase que uma consequência da primeira bem-aventurança. A gente acha que não precisa dele, porque a gente tem tudo. Para quê? Né? Não é que Deus provoque o sofrimento para a gente então entender que ele existe. O sofrimento é provocado pelas próprias escolhas humanas. Somos nós que criamos as armadilhas que nos prendem. As nossas escolhas, as nossas verdades,
aquilo que a gente escolhe entoar como as nossas bandeiras. E o mundo vai nos fazer chorar, porque nesse mundo de que cada um quer crescer pisando no outro, certamente se você estiver no caminho de alguém, esse alguém vai te pisar para poder subir um pouquinho mais. Então não é Deus que provoca o seu sofrimento, é a realidade humana que nós escolhemos viver. Mas no meio desse sofrimento, quando você está sendo pisado, fica mais fácil você gritar socorro. E você não vai gritar socorro para aquele que está te pisando. Aí fica até mais fácil você entender que a sua fonte de consolo é aquele que você voltou as costas. Então, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: eu não vou te fazer sofrer, mas se você estiver sofrendo, vinde a mim, senta aqui no meu colo, deixa eu abraçar você, deixa eu te consolar, deixa eu te fortalecer para enfrentar a dificuldade que você está enfrentando. É como se ele dissesse: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Eu vou ajudar você também a ficar forte. Muitas vezes, no momento do sofrimento, a gente mergulha na dor e desiste de viver o resto da nossa vida. No entanto, meus irmãos, toda dor, ela acaba nos fortalecendo. Uma pessoa que não tem dificuldade no mundo acaba não desenvolvendo resistências para lidar com as dificuldades do mundo. E leva uma vida vazia, vazia, vazia. Eu, esta semana, estava avaliando um relatório da ONU para uma palestra que eu tenho que dar. E é tão triste você ver o índice de suicídio na juventude nos países mais ricos do mundo. É quase que como nesses lugares onde você não tem dificuldade nenhuma para mostrar que você é competente, que você é forte, você acaba mergulhando na sua fraqueza e acaba se desesperando e perdendo o sentido de viver a sua própria vida. Não. Quando você estiver por baixo, presta atenção, olha ao teu redor e você vai ver aquele que vai te erguer e te colocar de pé. E quando você percebe que ele está do teu lado, não há dificuldade que você não possa vencer. Experimenta, ao invés de sentir pena de você dizer: Senhor, eu não sei por que essa muralha aconteceu na minha vida, mas eu sei que o Senhor está aqui comigo. Então, Senhor, me puxa daí. Me ajuda, Senhor. Vem caminhar comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, eu tenho certeza que eu consigo vencer essa dificuldade. Certa vez, Pedro e João curaram um paralítico na porta formosa do templo e foram açoitados por causa disso. Ora, eles saíram dali felizes da vida, porque ao invés de prestarem atenção na dor das chicotadas, eles preferiram prestar atenção no fato de que tinham sido considerados dignos de sofrer em nome de Jesus. Pedro, quando soube que ia ser crucificado, ficou tão feliz pela oportunidade de sofrer o mesmo sofrimento que Jesus, que ele até pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de sofrer da mesma forma que o seu Senhor. São Paulo, nos capítulos 4, 5 e 6 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ele descreve todas as dificuldades que um servo do Senhor vai enfrentar. E Deus é muito sincero com a gente. Ele não promete tapete vermelho, aplausos, luzes, fama, ribalta para ninguém. É dificuldade mesmo, é perseguição, é cruz. Mas São Paulo diz assim: o atual e leve sofrimento que ora enfrentamos nos prepara para o incomensurável peso da glória que nos aguarda. Porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis, porque as visíveis são temporárias
e as invisíveis para toda a eternidade. Então, não tenha medo de chorar. O choro é uma coisa boa. Deixa Jesus enxugar as suas lágrimas e te botar de pé para lutar um pouco mais, para caminhar um pouco mais, para evangelizar um pouco mais. Deus pode fazer do mais escuro dos dias o prenúncio de um novo amanhecer. E isso é claro. Depois de uma grande tempestade, amanhã amanhece sempre brilhante, hein? Tudo parece mais fresquinho, mais cheio de vigor. Depois Jesus vai dizer: bem-aventurados mansos. E a mansidão é uma palavra interessante. Muitas pessoas pensam que ser manso é sinônimo de ser fraco, de ser bobo, de ser manipulável, de ser feito de tolo. E, no entanto, Jesus diz: bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Ou seja, tudo que existe será deles. Ora, mansidão não é sinônimo de fraqueza, meus irmãos. Jesus se apresenta como manso. O Salmo 37 já dizia que os mansos herdarão a terra e se deleitarão de abundância de paz. Em Mateus 11:29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que é a pessoa mansa? A melhor descrição da mansidão é aquela que a gente encontra no capítulo 42 do livro de Isaías, onde Isaías está profetizando sobre quem será o Messias, quem será Jesus. E aí ele descreve: eis o meu servo que eu amparo, meu eleito ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda franqueza a verdadeira religião. Não desanimará nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra. Esse é Jesus. Nós não imaginamos Jesus gritando o evangelho nas ruas. Ele falava: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A pessoa mansa é aquela que tem tanta certeza sobre a sua verdade que ele não precisa ficar batendo boca para convencer o outro. O que você acredita como verdade não será menos verdade se o outro não concordar com você. Mas também não cabe a você empurrar a sua verdade para ele. O nosso Deus não é um Deus que a gente obriga o outro a aceitar. O nosso Deus é um Deus que a gente oferece para o outro abrir a porta, ele mesmo, para Deus. Nós não podemos impor o nosso evangelho, a nossa verdade ou a nossa fé para o outro. Nós só podemos testemunhar o que a gente acredita, o que a gente vive e o que o evangelho nos manda. Nem todo mundo vai concordar com a gente. Ora, essa é a pessoa mansa, é a pessoa serena, é a pessoa firme, é a pessoa que é forte na sua fé. No mundo, muitas vezes nós vemos as pessoas abrir mão dos próprios valores, da própria dignidade, para falar o que o outro quer ouvir, para conquistar o outro, para agir como o outro espera, para poder ser amiguinho do outro. Ser manso é ter a coragem de ser quem você é, filho de Deus, salvo por Jesus Cristo, portador do Evangelho. E não ter medo que o outro não vai concordar com você ou gostar de você. Porque, na verdade, o outro não pode ter o poder de mudar o que é a verdade no seu coração. E é tão simples quanto isso.
Fortes são aqueles que não precisam de usar de violência para mostrar sua força, mas usam de mansidão, de serenidade, que é fruto da convicção, da certeza que a fé nos traz. Depois Jesus vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem é aquele nesse mundo, meu irmão, minha irmã, que nunca sofreu uma injustiça, que nunca foi caluniado, traído, passado para trás, pisado por um outro? Nessa situação, você pode abraçar a política do olho por olho, dente por dente, ir lá e querer se vingar da outra pessoa e querer, na verdade, fazer ela sofrer só porque ela te fez sofrer, porque isso é justiça. Mas será que é justiça? Será que a gente efetivamente entende o que leva a outra a agir como age? Nunca aconteceu de a gente fazer algo para alguém crente que estávamos fazendo bem e essa pessoa ficar magoada, apesar do nosso bom propósito? Quem nos garante que aquele que nos magoou efetivamente quis nos magoar? Se a gente tenta então fazer justiça com as próprias mãos, nos vingando dessas pessoas, nós é que corremos o risco de estar sendo injusto. Porque se ela fez o que fez ou falou o que falou com pureza de coração, ela não tinha intenção de magoar. O caso é que todos nós sofremos de uma doença muito séria chamada ofendidite aguda. E a gente sempre parte do pressuposto que o outro quis nos derrubar, quis nos atacar. E a gente reage a isso. E a gente bate antes de procurar saber o que aconteceu. E quando a gente bate, a gente já cria a situação de conflito. Então Jesus está dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas deixa que essa justiça seja feita por Deus e não por nós, homens, que temos limitações em ver a realidade de cada um. Ora, em Mateus 18, Jesus conta a parábola do servo cruel, aquele que foi perdoado pelo seu senhor uma dívida imensa, mas sai dali e encontra o seu amigo que devia alguns trocados para ele. E ao invés de agir com a mesma misericórdia que ele tinha recebido, ele tenta fazer a justiça pelas próprias mãos. Ele atira o amigo na cadeia, para ele poder pagar a dívida. E porque ele quis fazer a sua própria justiça, ele perdeu o direito a receber a justiça, o perdão que o Senhor tinha concedido a ele. Então, deixa que Deus faça a sua justiça. Se alguém te fez um mal, isso ficou anotado no livro da vida daquela pessoa. Pode deixar. Deus vai cobrar dessa pessoa. São anos de purgatório dessa pessoa. Ou até mesmo a perda do céu, dependendo da gravidade do pecado dela. Deixa o Senhor, que vê o coração, fazer a justiça para todos nós. E muito em linha com essa bem-aventurança é o pedido de Jesus de que nós sejamos misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O misericordioso é aquele que age com um coração com relação a outra pessoa. A palavra misericórdia é a mesma coisa que compaixão, né? Sofrer com. Misere é piedade e córdia é coração. O misericordioso é aquele que tem a piedade que é oriunda do fato de você entrar na dor do outro, fazer o seu coração solidário com o coração de quem está sofrendo. Então, você não está dando uma esmola porque te é conveniente para se livrar da pessoa que se aproxima de você. Mas você está dando a esmola porque ali está um filho de Deus que está precisando de você. E você entende a dor dele. O padre da minha infância, Padre Chico, costumava dizer
aquilo que te sobra não te pertence. Deus te deu a mais para você ser a mão de Deus que entrega o que é necessário para o outro que precisa receber. Então Deus nos chama a sermos misericordiosos, porque na mesma medida que a gente agir com misericórdia para o outro, Deus vai agir com misericórdia conosco. Ele nos ensina isso no Pai Nosso, quando diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na parábola do servo cruel, que a gente acabou de ver, ou quando ele nos diz lá em Lucas 6:38, com a mesma medida que medirdes, sereis medidos também vós. Então, a misericórdia é o caminho mais curto para entrar na glória dos céus. Porque em Mateus 25, Jesus diz que vai separar no final dos tempos os povos em dois grupos. Aqueles que rezaram muito, aqueles que assistiram muitas missas? Não, mas aqueles que deram de comer a quem tinha fome, de beber a quem tinha sede, levaram consolo a quem estava preso, levaram carinho a quem estava enfermo. É fazendo bem para o outro que você consegue garantir que o seu nome esteja escrito nos céus. Então é um presente para você ser misericordioso, não é um favor, é uma grande caderneta de poupança. Depois Jesus nos fala de bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. É uma bem-aventurança muito interessante essa, porque no mundo a gente costuma olhar ao redor não para encontrar a beleza das outras pessoas, mas muito mais para encontrar o que criticar, porque isso nos consola. Quando a gente encontra um defeito, a gente diz: eu sou ruim, mas tem gente pior do que eu. E com isso eu posso ficar consoladamente sendo o ruim que eu sou, porque tem gente muito pior. Então, é como se eu fizesse um favor para Deus não sendo tão ruim quanto a outra pessoa. Quem pode me garantir que o outro seja tão ruim quanto a gente pensa, né? A gente vê cara e não coração. Então, essa bem-aventurança nos ensina a ser diferente, a olhar para o outro, não tentando encontrar os defeitos que nos consolam, mas encontrar o próprio Deus. Porque todos nós fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus. A outra pessoa tem muito mais coisa boa do que ela tem de ruim. Mas como a gente olha para ela para encontrar o defeito que nos consola, a gente acaba não vendo tudo de bom que Deus botou naquela pessoa. E, tal como nós temos os nossos defeitos, mas também temos muitas coisas boas, e somos chamados a sermos o espelho que refletem o rosto de Cristo, aqueles que nos cercam também. Então, ser puro de coração é ser como a criança, que olha ao seu redor, não procurando derrubar ou criticar ou humilhar os que a cercam, mas ela vê todas as pessoas ao seu redor como um presente que Deus colocou na vida delas, para cuidar delas, para dar o brinquedo, para dar comida, para dar o consolo. Então, Caim sentiu inveja do seu irmão e matou o seu irmão. E foi essa confirmação da opção da humanidade pelo pecado que nos fez perder o direito de ver o rosto de Deus. Moisés sonhava em ver o rosto de Deus. E para atender Moisés, Deus esconde Moisés na fenda de uma rocha, passa por Moisés para que Moisés possa vê-lo pelas costas. Porque você precisa ter pureza de coração para olhar para Deus. Tenha pureza de coração. E você vai ver o rosto de Deus no seu vizinho, no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, na pessoa que trabalha na sua casa, no seu colega de trabalho, no seu porteiro, no seu pároco, no seu companheiro de pastoral. Procura, você vai encontrar Deus lá. Ezequiel 39
deixa isso ainda mais claro, porque ele diz: Eis que novamente o mundo poderá contemplar o meu rosto, porque eu irei derramar o Espírito Santo nos corações. E São Paulo, na 2 de Coríntios 3,18, diz que quando o Espírito está em ação nos nossos corações, nós passamos a refletir o rosto de Jesus como num espelho. Então, procura o rosto de Jesus naquela pessoa que você tem dificuldade de perdoar. Procure enxergar Jesus nele, vai ficar mais fácil. Então, precisamos aprender a olhar para os outros procurando as coisas boas. E certamente a gente vai encontrar, porque ela é obra das mãos de um Deus que é perfeito. Então, todo vaso é bom. Depois Jesus vai dizer: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Porque o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, foi acima de tudo pacífico, alguém que semeou a paz e não a guerra. Os fariseus queriam cutucar Jesus para que ele pudesse provocar uma revolta contra os romanos. Mas Jesus ensinava o quê? Ensinava a paz. Ensinava a agir com tranquilidade, com serenidade. A pessoa pacífica é aquela que, quando vê duas pessoas brigando, ao invés de ir lá cutucar e incentivar a briga, ela tenta botar panos quentes. Quando você conta que alguém te magoou, a pessoa pacífica não vai ficar: ele fez isso, mas agora você tem que fazer alguma coisa. Não, mas é alguém, mas será que ele tinha intenção mesmo de te magoar? Será que você não entendeu errado? Não combina com fulano isso aí que você está falando. Então, meus irmãos, a pessoa pacífica é aquela que tenta unir o que está desunido, construir o que está derrubado, fazer de nós um único rebanho, peixes na mesma rede, seguidores do mesmo Deus, promotores da paz e não da guerra. E por que isso é importante? Porque esse foi o presente que Jesus pediu a Deus Pai quando estava para se entregar para nós numa cruz. Lá em João, no capítulo 17, o sermão sacerdotal de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus. Ele diz a Deus Pai que eles sejam um, ó Pai, como tu e eu somos um, para que o mundo conheça e creia que tu os amaste tanto quanto amaste a mim. Semear a unidade na sua pastoral, na sua família, é destruir o que separa e costurar todo mundo junto, um só coração, uma só alma. Isso é um presente para Deus. É o presente que Jesus pediu. É o presente que a gente tem condição de entregar para Ele. E finalmente Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O justo é Jesus. Quem é perseguido pela causa da justiça é perseguido por causa de Jesus. E Jesus é rei de um reino que não faz parte desse mundo. Se você é perseguido por causa do seu Senhor e do seu rei, você é súdito desse rei. Você é cidadão desse reino. Você vai habitar na morada que ele preparou. E, na verdade, o que você vai estar sofrendo de perseguição não é maior do que aquilo que ele mesmo já sofreu e pagou o preço. Ele foi parar numa cruz para que você não precisasse parar. Então, nada do que você venha a sofrer por causa do Evangelho de Jesus será tão forte, tão intenso quanto o que ele já sofreu. Então ele diz: bem-aventurados sereis, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim.
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Duas coisas Jesus está nos dizendo nessa bem-aventurança, meu irmão, minha irmã. Em primeira coisa, se você foi salvo pelo Evangelho de Cristo, de graça recebeste, de graça vai dar também. Se você foi salvo por esse Evangelho, você tem que se tornar um portador desse Evangelho. E não pense que as pessoas vão abrir as portas para te escutar. Não. O Evangelho que você prega tem que incomodar aqueles que não vivem esse Evangelho. A tua santidade tem que incomodar os pecadores. A tua pureza de coração tem que incomodar os perversos. E é claro que eles vão tentar diminuir o que você faz, desacreditar o que você fala e o que você vive. E você vai ser objeto de perseguições. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que essas perseguições serão temporárias. Você receberá recompensa. Não aqui nesse mundo, mas nos céus. Então aguenta firme, mantenha-se de pé, porque você vai chegar lá. Essas são as bem-aventuranças, meus irmãos. Motivos que para o mundo seriam tragédias. Mas se você acredita em Jesus Cristo, se você acredita no Evangelho que ele veio ensinar, essas bem-aventuranças podem ser motivos de alegria, de paz e de vitória na sua vida. Amém? Nossas aulas nas próximas semanas serão virtuais, serão online, mas virtuais, porque eu vou estar viajando. Na próxima semana, vamos então iniciar a continuidade do Sermão da Montanha. Qual é a missão do cristão? Que Jesus ensina logo depois que ele encerra as bem-aventuranças. Aguardo você lá, pelas próximas 3 semanas, online. Não vá na paróquia da Gávea, porque eu não estarei lá, tá bem? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurados sois vós, que têm acesso a essa palavra de Deus. Fiquem com Deus.